Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay, que já está aqui a postos. E aí, Corinha, semana boa? Semana ótima, e hoje nós estamos já vindo de um rock pauleira, né? Rock pauleira, hoje tá que tá, mas que lugar lindo que a gente foi visitar hoje, né? Nós temos que contar para vocês, a gente esteve na Biblioteca Parque, ainda agora não, bem antes de agora. No centro do Rio. Nós fomos fazer uma palestra um podcast ao vivo. Isso. Para professores da rede estadual de ensino, né? Rede pública de ensino. Rede pública de ensino, isso. E foi lindo, o lugar é lindo e a organização era divertida e a gente encontrou um monte de pessoas interessantes e conversamos e falamos. Depois viemos para casa, pedimos sanduíches de atum e os gatos ficaram indignados. Loucos, gente. Não, e fora toda essa tarde animadíssima, eu ainda chego aqui, tem uma aula sobre aquário, porque eu tô a fim de comprar um aquário pro meu filho, de dar um peixe para ele. Tive uma aula sobre aquário, então a gente falou com os professores naquele lugar lindo, inspirador, um papo inspirador, gatos, né? Porque lá tem gatos. Vimos gatos, exato. Viemos para cá, comemos um sanduíche maravilhoso, tive uma aula sobre aquário e agora vamos fazer o podcast. Você vê que a gente tem uma vida animada, viu? Se é animada. E eu ainda peguei pokémons na ida e pokémons na volta. Como sempre, né, gente? Quando a gente entra no carro com a Cora simplesmente se isola do mundo. Visto a minha capa de treinadora Pokémon. Isso, e vai lá fazendo, ela vai fazendo os movimentos que eu fico, Cora, o que é isso que você tá fazendo? Ela, não, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E eu com aquela cara de paisagem, Eu fico combatendo equipes Rocket, liberando pokémons escravizados. Pronto, então já fizemos um bom treino para chegar até aqui, super inspiradas, né, Corinha? Nossa, trabalhadoras braçais. Isso que, quando a gente acabar esse podcast, eu ainda vou escrever a minha coluna. Tá bom para vocês? E eu ainda vou encontrar uma criança animadíssima quando eu chegar em casa para brincar. Uma criança de 4 anos, então veja bem. Prefiro a coluna. Eu também, quer trocar? Não. Aí eu escrevo a coluna, você vai brincar com o Theo? Não, adoro o Theo, mas não. Bom, tá certo. Então vamos começar, que tem muito assunto. Vamos, nós temos chão para correr. É isso aí, a gente começa falando sobre uma notícia triste. O apresentador Gugu Liberato morreu na última sexta-feira, dia 22 de novembro, aos 60 anos. Ele estava internado em Orlando, nos Estados Unidos, desde quarta-feira, depois de sofrer uma queda de uma altura de 4 metros e bater com a cabeça. A morte cerebral foi confirmada na sexta-feira pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado pela família para avaliar o quadro. Como era de se esperar, houve comoção nacional com a notícia do falecimento do Gugu. Mas outro fato muito triste chamou a atenção nesse episódio. Alguns jornalistas chegaram a noticiar a morte do apresentador ainda na quinta-feira. Artistas começaram então a se despedir dele nas redes sociais. As notícias eram tão desencontradas que a assessoria de imprensa do Gugu teve que vir a público para desmentir sua morte e informar que ele estava vivo na UTI. Não dá para saber exatamente em que momento se soube da morte ou a hora exata em que ela foi confirmada pelos médicos e tudo mais. Mas parece que as pessoas, nessa loucura de dar a notícia antes, passaram por cima de tudo. Da família, que tinha esperança ainda de reverter o quadro, dos médicos, que não tinham dado o atestado, e da própria verdade, já que o Gugu estava sim vivo, sem contar as fake news, que não são novidade. No início de novembro, o próprio Gugu veio a público negar uma notícia falsa que dava conta justamente de sua morte. Será que falta empatia? Por que essa pressa das pessoas, jornalistas ou não, por dar uma notícia ainda não confirmada? Há uma urgência em postar nas redes sociais acontecimentos trágicos? Que fenômeno é esse que faz as pessoas passarem por cima de tudo e de todos para falar da vida e da morte alheia? Bom, primeiro, Cora, a gente ficou absolutamente surpreso, né? É uma coisa que você não espera, um cara que tá super bem, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, que fez parte da vida de muita gente, né? E que tem uma importância aí na história da TV brasileira. A gente não esperava, eu acho que ficou todo mundo muito triste com isso. Mas esse fato realmente me chamou muita atenção, porque na hora que eu comecei a ver na imprensa que tinha acontecido um acidente com o Gugu, cada veículo dava uma notícia diferente. Eu falei, gente, foram essas perguntas que eu me fiz. Que necessidade é essa? Que corrida louca é essa por dar uma notícia que ainda não se tem certeza? O que está acontecendo?
E eu acho que há várias coisas que contribuem para isso, né? Eu pensei muito nisso ao longo dessa semana. A primeira coisa é que o ser humano adora dar uma má notícia, ponto. Isso independentemente de ser jornalista, não jornalista. Por acaso, eu nem me lembro mais onde é que eu estava. Eu acho que eu estava no shopping, em algum lugar, assim, sem sair de algum lugar, peguei um Uber, e a primeira coisa que o Uber me disse, a senhora viu o que aconteceu? O Gugu morreu, eu estava arrumando uma árvore de Natal. Ainda tinha a história da árvore de Natal, caiu, né? do alto da árvore de Natal, bateu a cabeça, mas tinha detalhes, assim, caiu de 5 metros de altura. Quer dizer, ele trazia uma notícia tão detalhada que você achava que era uma notícia totalmente real, porque como é que você vai inventar tantos detalhes, né? Com os jornais, eu acho que passa a acontecer uma coisa que eu sempre me pergunto, volta e meia os jornais dão, como se fosse furo de reportagem, fulano morreu, furo do Globo, furo da Folha, furo de não sei quem. Gente, a morte de alguém não é um furo. Pois é. Né? Porque é um erro da concepção da palavra furo, do que é um furo jornalístico. Furo não é necessariamente você dar alguma coisa na frente dos outros. Quando você tem uma notícia dessas, fulano morreu, olha, você saber que fulano morreu 5 minutos antes de Beltrano ou Cicrano, isso não faz a menor diferença. Faz a diferença você saber com certeza do que você está falando. Claro, exatamente o que aconteceu. Eu nem descarto, vou te dizer, que o Gugu tenha de fato morrido naquele momento em que ele caiu lá de cima, ou que se tenha constatado que ele já não havia nada a fazer. Mas eu imagino que, como ele tem uma mãe de 90 anos, que estava viajando do Brasil para lá, a família queria preservar essa senhora, Claro. queria preservar os parentes, enfim. Não sei o que aconteceu lá, ninguém vai saber isso ao certo, mas eu acho que essa corrida pelo furo, eu vejo coisas serem noticiadas como furos, que para mim não são furos, são irrelevâncias. E a gente corre o risco de entrar em roubadas tremendas por causa dessa ideia de que é importante dar uma notícia em primeiríssimo lugar. Eu acho que certas coisas são muito importantes dar em primeiro lugar. Armistício, a guerra acabou. Sim. Sei lá, há muitas coisas que são furos, há furos muito importantes, mas esse tipo de coisa, fulano morreu, cicrano se separou, whatever, eu não vejo importância Mas disso. olha sabe? só, Cora, eu fiquei pensando numa coisa também. A gente está falando aqui do furo jornalístico, né? Dos veículos querendo dar a notícia em primeira mão. Mas eu acho que isso está acontecendo também com as pessoas comuns que não Mas são isso jornalistas. sempre aconteceu, Mas, a fofoca. Pois é, mas qual é? E hoje a gente tem as redes sociais e as pessoas prestam, né? Normalmente, quando morre uma pessoa famosa, as pessoas se sentem na obrigação de prestar uma homenagem através da rede social. E na pressa de prestar uma homenagem, ela também mata uma pessoa que não está morta ainda. Isso né? o tempo todo. O tempo todo. Mas qual é? Isso sempre aconteceu. Mas qual é a necessidade? Mas qual é a necessidade de uma pessoa fazer uma homenagem? Eu tenho que fazer a homenagem. Tá bom, espera um pouquinho confirmar e faz a homenagem depois. Por que também tem uma corrida doida para se fazer essa homenagem na frente de uma outra pessoa? O que é isso? Sabe? Que ansiedade é essa? Isso tem um nome, isso é o famoso FOMO. O Fear of Missing Out. Uhum. É o medo de estar por fora, o medo de não estar suficientemente bem informado. Ou né? o medo de ser visto pela outra pessoa, né? Pelo outro como, poxa, olha, morreu e nem prestou homenagem. Então a pessoa já corre para a rede social e já vai lá e prestar uma homenagem. Será que não é isso também? Não, acho que o medo principal é você ser visto como não suficientemente informado. E essa coisa de ter sido o primeiro a saber. As pessoas sempre... É engraçado, porque nesse aspecto eu sempre fui uma jornalista muito pouco típica e eu sou totalmente pouco repórter. Aliás, sempre reconheci isso e eu até brincava muito com os meus colegas, porque, em geral, quando eu vejo uma notícia vindo na minha direção, eu fico apavorada e passo aquela notícia rapidamente para outra pessoa que vai saber o que fazer com ela, porque eu não sei. Então, tecnologia saiu, essa coisa de ser o primeiro na fila do iPhone para ser o primeiro. Eu nunca entendi isso, sabe? Porque para mim não interessa ser a primeira a dizer que saiu o novo modelo do iPhone. Para mim interessa dizer o que eu achei do iPhone, como é que eu acho, onde é que eu acho que aquele aparelho se põe na escala dos aparelhos que eu conheço.
sei lá, eu vejo a vida um pouco assim. O que a gente tem a dizer de novo sobre isso? O que a gente tem a acrescentar sobre isso? E não isso, né? Não sei, cara. Eu acho que as pessoas são movidas por coisas diferentes e algumas coisas eu não percebo. E uma das coisas que eu não percebo é a urgência de dar a notícia da morte de alguém em primeiro lugar. Eu também não percebo. E uma outra coisa que bate em mim forte é o viver esse luto. Porque eu acho que quando a gente sente de fato que uma pessoa morreu, você tá sentindo ali, acho que você precisa de um tempo para processar aquilo, né? E não é que eu esteja julgando quem vai correndo para a rede social para fazer isso, mas eu acho que hoje você tem ali um impulso de correr para a rede social antes de qualquer coisa, inclusive de viver um pouco a dor da morte dessa pessoa. Aí eu não tô falando do jornalista, tá? Eu tô falando da pessoa que corre lá para botar foto e para já exibir lá uma foto Belinha, abraçada na pessoa que morreu. Eu não sei, sabe? Às vezes me dá uma sensação de, pô, será que essa pessoa parou e pensou que essa pessoa morreu, sentiu, chorou, e aí sim prestou a homenagem, porque já vem uma corrida louca. Porque muito pouco tempo depois que vem a notícia, você vê uma enxurrada de fotos. Mas aí eu acho que bate diferente em cada pessoa. Eu te confesso que o que me chocou na morte do Gugu foi o inesperado. Sim, ninguém estava esperando, foi uma surpresa, né? Porque essa coisa de acidente doméstico é sempre muito cruel, porque lógico. A pessoa é assaltada dentro da própria casa, claro. né? Quer dizer, você está dentro da tua casa, o lar é o castelo do homem, você está no lugar onde você deveria estar mais seguro. Teoricamente mais seguro para você, né? E aí você morre, é uma espécie de traição que a casa faz à pessoa, né? Mas, assim, lamentar ou ter tocado a minha vida seria um fingimento dizer isso, não tocou. Por outro lado, no mesmo dia eu soube da morte do Graham Wilson, que era um caricaturista do New Yorker, e essa morte me tocou muito, porque eu adorava os cartoons dele, ele era um cartunista meio macabro, e a vida inteira eu acompanhei os cartoons dele, ele estava com 89 anos. Era vai bater para você de acordo com a relação que você tem com a obra dessa pessoa, né? No momento que eu li que ele tinha morrido, eu disse, caraca, o Graham Wilson, e eu fiquei muito triste. Na mesma hora foi um choque para mim, muito maior do que o Gugu, mas sem sombra de comparação, e com uma diferença que o Graham Wilson tinha 89 anos, estava com demência, então, digamos que na ordem natural das coisas, sim, era uma morte, ok, já estava programada, não mais havia esperada, né? Não havia nenhuma surpresa naquele falecimento, mas atingiu a minha vida de uma forma mais direta, mexeu com sentimentos que eu tinha mais fundos. Quando a gente fala do Brasil de uma maneira geral, o Gugu era um cara muito popular, com certeza, né? Então, participou da vida de muitas pessoas. Participou da vida de muitas pessoas. Mas isso que eu estou te dizendo, que não dá para a gente saber, porque às vezes, para uma pessoa, o luto é instantâneo. Quer dizer, você tem uma pessoa que está tão próxima de você, em termos de identificação, que quando você sabe que ela morreu, você fica em choque instantâneo. Então, eu entendo quem vai para a rede imediatamente e desabafa. Eu tenho a tendência de não escrever sobre casos que não me dizem respeito muito de perto, sabe? E às vezes, pelo contrário, a pessoa me diz respeito tão de perto que eu não tenho coragem de escrever porque eu acho que é uma coisa íntima demais. Então, eu acho que depende. Eu escrevo, para dizer a verdade, eu escrevo muito pouco sobre as mortes das pessoas. Tem gente que não deixa passar uma morte. E, olha, eu vou te dizer, felizmente que é assim, porque a gente precisa de todo tipo de pessoas para o mundo correr, né? Para as coisas acontecerem. Mas eu te juro que eu não sei o que leva as pessoas a terem essa vontade de serem as primeiras a dar uma má notícia. Eu também não sei. Mas isso tem muito. O que a gente sabe é que má notícia faz muito mais sucesso e tem muito mais apelo do que a boa notícia, né? Desde sempre. Isso desde que a gente se entende por gente. Má notícia faz sucesso. E notícia de morte de celebridade. Olha, eu me lembro, engraçado, né? Eu falei agora dessa coisa do Uber, que eu entrei no Uber e o Uberista. Eu estava pensando que nome a gente podia dar para. Esse cara era evidentemente taxista. Todo jeito dele era de quem havia sido taxista. E ele me deu essa notícia. A senhora sabe, né? Quem acabou de falecer, aquela coisa. E eu me lembrei como eu soube da morte do John Lennon. Eu estava em Manaus. E entrei num táxi. E o táxi me disse, a senhora sabe, né? Morreu um dos Beatles. E eu fiquei pensando, esse cara não sabe do que ele está falando. Não pode ser, né? Porque para mim era muito surreal eu estar em Manaus. E naquela época não tinha internet, veja bem. A gente sabia das coisas com uma velocidade muito menor, né? A gente sabia das coisas com certo delay.
Manaus era aquele... Olha, eu vou te dizer que em Manaus eu já passei calor, mas eu nunca passei o calor que eu passei daquela vez que eu estive lá. Então, aquele calor surreal, eu pensei, não, esse cara teve uma insolação. Eu não acreditei. Pronto, não era possível que um chofer de táxi em Manaus Tivesse te passando essa informação. tivesse me passando uma notícia tão surreal, porque não havia nada de possibilidade real de um dos Beatles ter morrido. Ainda por cima, porque ele não sabia me dizer como o Beatle tinha morrido, não, ele me dizia que o Beatle tinha morrido. E naquela época eu morava em Brasília, e quando eu cheguei em Brasília, todo mundo estava aos prantos no aeroporto. Uma Gente comoção, chorando, né? chorando. Uma comoção. E foi aí que eu soube que John Lennon tinha morrido. Mas assim, você vê que o motorista em Manaus não se furtou a dar essa notícia terrível de que John Lennon... Quer dizer, ele não sabia qual Beatle, mas quer dizer, que um Beatle tinha sido... Não, tinha sido morto antes que tinha um... Ele me falou que o Beatle... que tinham matado um dos Beatles, isso. Tinham matado um dos Beatles, mas ele não sabia qual Beatle e nem como havia sido matado. Tem uma urgência que é um mistério. Eu concordo com você. Tem uma urgência que eu também não consigo explicar e eu fico tentando, assim, toda vez que acontece eu fico tentando entender, mas é difícil, né? Porque cada pessoa se relaciona também de uma maneira com essa história. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar de Flamengo? Vamos! Ufa, mudar de assunto. Uma vez Flamengo. Nem sou flamenguista, hein, gente? Tô animada. Você viu a versão tango que fizeram desse hino? Não. Vamos botar uma aqui. Coisa genial, a gente tem que botar essa versão tango. É como se fosse um tango, como se fosse um torcedor do Boca cantando. E está lá a versão tango de Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo. Una vez Flamengo, siempre Flamengo, Flamengo siempre yo he de ser. Es mi mejor placer verlo brillar, sea en la tierra, sea en el mar. Vencer, vencer, vencer. Una vez Flamengo, Flamengo hasta morir. Muito bom. É uma versão do Leandrade, que já fez essa versão em inglês também. Quer dizer, nossa versão em tango, e fez uma versão rock em inglês, londrino, que é espetacular também. Gente, né? sensacional. Então vamos lá, para os nossos ouvintes se situarem, se é que temos algum ouvinte que ainda não se situou, no último fim de semana, o Flamengo conquistou a sua segunda Copa Libertadores da América. A equipe rubro-negra levou o título depois de vencer o River Plate da Argentina por 2-1 de virada nos instantes finais da partida. O jogo aconteceu em Lima, no Peru, território neutro, já que esse foi o primeiro ano de apenas uma final para decidir a Libertadores. O Chile é que ia receber a decisão, mas por conta dos protestos que tomaram conta do país nos últimos meses, ela acabou sendo transferida para Lima. Segundo as autoridades peruanas, 34 mil brasileiros atravessaram a fronteira por conta do jogo. Teve gente viajando mais de 60 horas de ônibus e nem todo mundo tinha ingresso, já que foram colocados à venda 13 mil entradas para cada torcida, além do setor neutro. A presença dos brasileiros começou a ser percebida já no início da semana. A maioria ficou no bairro de Miraflores, que acabou sendo o ponto principal de concentração da torcida flamenguista. Era muita gente. Mas como será que os peruanos viram essa invasão de brasileiros e argentinos lá na casa deles? Será que a gente deixou uma boa impressão? Parece que por onde os torcedores do Flamengo passavam, os peruanos sacavam os celulares para registrar os cantos da massa. Isso também foi noticiado pela imprensa local, que destacou o clima de festa das duas torcidas, que na maior parte do tempo comemoraram em paz. Houve, no entanto, algumas poucas confusões. O canal peruano Panorama mostrou casos de brigas entre as duas torcidas, mas a mesma reportagem deixa claro que foram casos isolados. Parece que a maior torcida do mundo, são 40 milhões de flamenguistas, deixou uma boa impressão de time apaixonado. Já no desfile do Flamengo no centro do Rio, no último domingo, a festa acabou em confusão entre alguns torcedores e a polícia. Tem dois aspectos nessa história, né? Uma é a festa linda que foi, né, do Flamengo, porque eu não sou flamenguista, estava enlouquecida vendo esse jogo e torcendo pelo Flamengo, porque era uma coisa assim meio Brasil e Argentina, né? E foi um jogo lindo, né? Cara, que virada! Que foi aquilo? Eu não assisto futebol. Você viu essa partida? Então, o que aconteceu comigo? A Bia até tinha falado para eu ver o jogo com ela, mas eu não vejo o jogo. E antes do jogo alguém soltou fogos aqui perto, os gatos ficaram apavorados. Então eu decidi que eu não ia sair de casa por causa deles, para fazer companhia a eles. Então eu estava exatamente limpando o aquário e daqui a pouco eu comecei a achar que estava silêncio demais. Ninguém soltava fogo, soltaram aquele um fogo
E pá, silêncio. Eu digo, mas será que está Acontecendo acontecendo alguma coisa? Eu dei uma pausa na limpeza do aquário, liguei o computador. Aí eram 30 minutos do segundo tempo, tinha um gol do outro time. E eu pensei, caraca, o Flamengo perdeu. Porque ali eu não via mais possibilidade de nada acontecer, porque faltando 10 minutos a gente sabe como é que é. O pessoal vai ficar enrolando. Claro. E acabou o jogo. Pronto, efetivamente é isso, né? É. E aí eu fiquei um pouco em pé aqui, olhando para o computador, de pé, com o sifão na mão e assim, muito chateada por toda a torcida. E tenho amigos que estavam em Lima, e o Fabinho, meu neto, que é mega flamenguista, a Bia é muito flamenguista, mas o Fábio leva isso muito a peito e põe camisa e não sei mais o quê. E eu olhei de caraca, mas que pena isso, né? Faria tanto bem para o país uma coisa positiva, uma boa notícia e tal. Para o Rio, então, nem se fala. É. E aí, de repente, pá! Um gol! Eu dei um grito. Não, eu também dei. E os gatos, coitados, eu que estava achando que os fogos aqui iam assustar eles levaram um susto com o meu grito, porque eu não sou uma pessoa de gritar em casa. Eles levaram um susto do tamanho de um bonde. E aí, antes que eles se recuperassem do susto, teve um segundo gol. Não, um segundo gol que eu nem vi, porque eu tava ainda meio sob o efeito do primeiro, né? Tipo, caramba, que loucura, vai ter prorrogação, e agora? E não sei o quê. Eu já tava pensando no que eu ia fazer depois. Eu comecei a pensar nisso. E olha, eu não entendo nada de futebol, então você imagina que o meu raciocínio nisso é muito lento, porque eu fiquei pensando, bom, agora empatou, eles vão ter que fazer outro jogo. Aí eu pensei, não, idiota, não é outro jogo, eles vão fazer uma prorrogação, ou vai para os pênaltis, ou qualquer coisa assim. E aí, antes que eu pudesse, na minha cabeça, chegar a alguma conclusão do que ia acontecer, pronto. Pois é, e aí veio o outro fatura, gol. foi ótimo. Então, aí veio o outro gol, e aí no outro gol eu não vi. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Aí meu marido falou, eles fizeram outro gol. Eu falei, mas como assim? Que eu nem vi. Não, e aí realmente começou o foguetório, coitadinhos dos gatos. É, aí já era. Os gatos e os cachorros ficam completamente... Mas assim, fora isso, fora esse espetáculo, eu recebi muitas imagens. Eu tenho muitos amigos flamenguistas Eu postei, doentes. eu consegui fazer uma coisa, entre limpar o aquário e ficar pensando no que ia acontecer. Eu postei ufa no Facebook em relação ao primeiro gol. Quando eu terminei de escrever ufa, que se referia ao primeiro gol, já tinha o segundo. É. Né? Então, ufa acabou sendo uma reação assim meio como ufa. É. Não é ufa, é gol, né? Ou qualquer outra coisa. Mas genuinamente o que eu senti na hora daquele primeiro gol foi ufa. Né? Porque ali a situação estava preta mesmo, né? É, não, e é bom, né, a gente ver que... Eu, de vez em quando eu olho e vejo que o Flamengo tá ganhando, eu falo, ai, que bom, vai estar todo mundo feliz, porque é a maioria, né? Então, que bom que a maioria das pessoas vai ficar feliz. E foi muito bonita aquela virada, em paz, né? Não, foi muito legal. bonito, foi muito bonito. Foi aquela coisa, não desistimos até o final. Olha, até né? eu que não entendo nada de futebol e não assisto futebol, mas nem assim, que as pessoas acham que eu não assisto futebol porque não assisto, que isso é uma coisa assim... Você não, por algum motivo ideológico. Não, é porque eu não gosto, apenas não consigo apreciar. Eu gosto de ver jogo do Brasil, mas fora eu isso, achei não linda a virada. Quer dizer, você via numa situação de suspense daquelas até o fim e depois. É, não, e isso que eu estava falando, eu recebi muitas mensagens com vídeos, né, de pessoas que estavam em Lima, e parecia estar rolando uma festa bonita mesmo, uma festa alegre, porque eu acho que futebol, não só futebol, mas eu acho que esporte serve para isso, né, uma das funções, das muitas funções do esporte, é isso, é você unir, você, né, comemorar, você festejar, acho que esporte é festa. Mas eu te confesso, né, que eu fiquei bastante apavorada. Quando eu vi que ia ter a volta dos jogadores e que estavam convocando todo mundo para Presidente Vargas, eu digo, gente, isso vai ser um desastre. Pois é, aí por outro lado, né, você vê essa festa bonita, os vídeos que eu recebi, era aí que eu ia chegar. E por outro lado, você vê que tem o desfile, que as pessoas vão se reunir no centro do Rio e que é para ser de paz e acaba não sendo. Não foi a gente não pode dizer que foi a maioria dos torcedores, foi ali uma minoria que provocou essa confusão, mas é muito triste quando você vê que uma festa e um espetáculo desse acaba terminando, em alguns momentos acaba terminando, e isso é uma característica do futebol, né? A gente vê muito isso, de briga de torcida, né? Mas eu acho que uma multidão dessas é um convite ao desastre. Sim. Sério. Eu acho que a gente não está se dando conta disso, mas
Você olha... Multidões desse tamanho são animais incontroláveis. Mas o Réveillon do Rio quase não tem registro. O Réveillon, né? do Rio quase não tem registro, mas o Réveillon do Rio é altamente policiado. O Réveillon do Rio, as pessoas estão em outra vibe. É outra vibe. Ali tem uma coisa de... Mesmo o bloco de carnaval, quando você tem um bloco de carnaval desse tamanho, acaba dando briga volta e meia. Quer dizer, eu não sei, eu acho que... Eu tenho um medo cada vez maior de multidões desse tamanho. Não, eu tenho pavor de multidão, eu não posso ficar no meio da multidão, eu passo mal, desmaio, não dá pra mim. Então não me acho chama. Isso uma coisa louca. Por exemplo, eu vi o Círio de Nazaré uma vez, lá no Pará, é uma multidão gigantesca, e eu penso, meu Deus, aquilo é um desastre à espera de acontecer. Porque se acontece qualquer coisa, exatamente, já era. É uma multidão extremamente pacífica, você imagina, é uma procissão. Mas é gente demais, não tem escapatória, não tem lugar de saída. Então, eu fico pensando, qualquer coisa que der, vão morrer não sei quantos mil pisoteados. É feito a peregrinação em Meca, é feito o Kumbh Mela na Índia. Não dá para juntar tanta gente num lugar. Realmente não dá. Nada que reúne essa quantidade de gente, eu tô perto. Muito perigoso. Não me chame porque eu não tô perto. Vamos dizer que eu sou uma velha e sou. Eu sou uma pessoa de 66 anos, mas sim, meu bem, né? Nada. Eu não sou mais uma pessoa de 20 anos, 66 com um corpinho de 35, tá ótimo. Mas é verdade, eu já estou naquela idade que eu olho para uma multidão dessas e digo, gente, isso é um perigo. E eu acho que é um perigo. Acho inconsequente juntar uma quantidade de gente. Mas eu, aos 20, aos 40, aos 12, aos 13, sempre achei multidão uma furada. Eu nunca gostei, porque eu não gosto. Eu fico um pouco nervosa com aquelas pessoas se juntando. Eu sou aquela pessoa que eu tô no metrô, começa a juntar muita gente, eu saio, espero vir um vagão um pouco mais vazio. Eu tenho uma certa claustrofobia ali. Realmente essas multidões não me atraem nem um pouco. Mas eu acho uma pena. Tudo bem, é certo da gente olhar ali e vai dar confusão? É certo. Mas eu acho uma pena sim, de uma claro, coisa, né? Que uma coisa... Com toda certeza. Podia ter um final muito festa. Feliz, né? Pois é um objetivo de festa. Tem muita criança, né? Quando você fala em futebol normalmente tem muita criança, tem muito pai que leva filho e tal. Então, tanto nos estádios quanto nessas comemorações, eu acho que deveria reinar, na verdade, a paz, acho sabe? milagre não ter morrido ninguém. Mesmo. Pois é, ainda bem. Mas a festa foi bonita. Foi uma festa linda. Vamos nos concentrar nessa festa. Parabéns aos flamenguistas. E é isso aí. Vamos mudar de assunto agora. A gente fala de redes sociais. O Twitter anunciou no último dia 21 que agora todos os usuários da rede social vão ter acesso a um recurso que permite esconder as respostas a tweets. A novidade dá mais controle aos usuários sobre as suas próprias conversas na rede social. Ela seria parte da estratégia da plataforma para se tornar mais amigável aos usuários e se livrar de conteúdo abusivo. Apesar de ser novidade por aqui, esse recurso já vinha sendo testado em alguns países, como os Estados Unidos, o Canadá e o Japão. Durante esse período, a empresa descobriu que as pessoas tendem a esconder respostas consideradas como, abre aspas, irrelevantes, desconexas com o assunto ou irritantes, fecha aspas. Os administradores da plataforma perceberam também que, embora os usuários estejam curiosos sobre como figuras públicas vão usar o novo recurso, essas pessoas não estão escondendo respostas com muita frequência. Algumas não quiseram escondê-las por receio de retaliação. O teste também mostrou que 85% das pessoas que usaram o recurso preferiram esconder respostas a bloquear alguém. No Canadá, 27% dos usuários que tiveram suas respostas escondidas por outros usuários disseram ainda que iam repensar a maneira como interagem no Twitter. Para usar esse novo recurso, deve-se clicar no ícone em forma de seta no canto superior da página ou do app e escolher a opção de esconder as respostas. Cora, eu tenho um perfil no Twitter, mas eu não uso há muito tempo. O Twitter é uma rede social que não me encanta muito. Eu acho até bastante útil, porque você vê em poucas palavras o que está acontecendo, você se informa. Eu usava muito para me informar, mas há muito tempo eu não apareço por lá. Você que frequenta mais e já me falou que acha que as pessoas são bastante violentas, né, no Twitter, assim, no linguajar, etc e tal. Você acha que vai pegar essa história de esconder as respostas? Eu acho que isso é muito paliativo, acho que isso é um band-aid. E acho que esse negócio de dizer que as pessoas que têm as respostas escondidas vão refletir sobre o seu comportamento, isso pode funcionar no Canadá. Mas eu não vejo isso funcionando no Brasil. Eu acho o Twitter extremamente violento. Eu vou ao Twitter para ler as informações, eu sigo basicamente jornalistas e empresas de comunicação do mundo inteiro.
é a melhor ferramenta para informação em tempo real, mas a sensação que eu tenho cada vez que eu posto um tweet é de uma pessoa que bota o pé dentro de um rio e tira o pé no osso, sabe? Como se tivesse devorado por piranhas. Eu não tenho nenhuma vontade de perder os meus pés devorados por piranhas, então eu não frequento o Twitter para diálogos. Parei há muito tempo porque eu acho que o Twitter não oferece ferramentas reais de proteção a quem tem alguma visibilidade na rede. Aí você vai dizer, mas o que isso significa? As pessoas vão te xingar, quem fala o que quer, ouve o que não quer, mas não é bem por aí, não. Há um nível de linchamento online no Twitter que é abusivo, que não é legal. E eu não vejo para que uma pessoa tem que se submeter a isso para estar numa rede social. Então, eu decidi que eu estou fora. Você saiu do Twitter? Não, eu não saí. Eu leio, mas eu não participo. Quer dizer, eu não comento nada. O que eu tenho para comentar, eu digo no Facebook. E o Instagram eu uso como fotos e muito pouco para falar, porque eu não acho que seja uma ferramenta adequada para você manter diálogos no Instagram. Mas o Twitter é agressivo demais. Então, eu não vejo, sabe, aonde que o Twitter pode beneficiar uma pessoa. Que as pessoas dizem, o Twitter é muito mais influente do que o Facebook para formadores de opinião. A pessoa que não está no Twitter está fora, não é um influenciador, o Twitter, blá, 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 lelé. Eu não quero saber disso, porque eu acho que toda vez que acontece um massacre desse, toda vez que você é agredido nas redes sociais, mesmo que não precisa ser um massacre, cada vez que te xingam nas redes sociais, isso custa um pouco a você. Claro. Ninguém tira de letra. Mesmo eu que tenho uma casca grossa nessa altura do campeonato, venho sendo xingada dá muitos sistematicamente. E dá muitos há blogs. Muitos e muitos anos. Sim. Mas você nunca é confortável, nunca... Você pensa, mas para quê isso, né? E no Twitter, quer dizer, porque no Facebook, por exemplo, eu posso expor uma opinião. Se alguém está me xingando, é por uma opinião que eu expus do começo ao fim e tal. No Twitter você fez uma reles frase. É uma coisa que, inclusive, é muito difícil de contextualizar. É muito fácil tirar de contexto coisa que você diz. É mais difícil você se defender também, né? É impossível se defender. É. Então, eu não gosto disso, sabe? Então, eu não sei, eu acho que o Twitter está correndo muito atrás, porque o Twitter tem perdido muitos formadores de opinião, tem perdido muita gente que teria o que acrescentar ao diálogo, mas que tem a mesma sensação minha de que não quer botar o rio num pé cheio de piranha, porque para quê, né? Sinceramente. Para que você vai fazer isso com você? Então, eu acho que o Twitter está num ponto delicado. O Twitter tem que encontrar ferramentas de proteção aos usuários melhores do que ele tem. Mas você acha que o linchamento no Facebook é diferente do linchamento no Twitter? Ou é diferente a maneira como você tem para se defender e para responder? Porque o linchamento não é o mesmo? Não, você tem ferramentas melhores no Facebook. Você se sente mais protegido. O que você fala, quer dizer, no Twitter você falou uma coisa, aquilo que você falou está solto. Não ficam as perguntas e respostas ali aglutinadas num canto só. No Facebook, digamos, você fala uma coisa qualquer, você é xingado. Seguidores teus vão lá, te defendem, há uma discussão em torno daquilo. Não fica uma voz sozinha bradando no deserto, sabe? E no Twitter você tem aquele... a pessoa pode retweetar com muita facilidade, no né? No Twitter a pessoa se retuita para outras bolhas. Facilidade. Eu não acho que ninguém deva viver numa bolha, mas eu acho que a bolha te protege também. Uhum. Então, ao mesmo tempo, o anonimato no Twitter é maior. Então, há um nível de desproteção no Twitter que é bem maior do que no Facebook. Uhum. Você pode bloquear a gente no Twitter também, mas no Facebook você está mais protegida. E olha que o Facebook é essa barra pesada. Pois é, eu acho, né? Vocês uns guerreiros, assim, porque eu tenho meu perfil no Facebook, eu vou pouco lá. A rede que eu mais participo é o Instagram, porque é uma rede que eu acho que é um pouco mais pacífica. É uma rede... mas como eu estou dizendo, o Instagram não é uma... Ele não é uma rede de discussão. É uma rede para você dizer, aconteceu isso, ou informar, ou dizer o que está acontecendo, ou colocar uma foto de peixe, de gato, do que seja. Mas acho que você não abre a guarda para... Não tem como você fazer isso, porque não é a rede própria para isso. Então, eu acho que por isso mesmo é que eu frequento mais o Instagram, porque eu acho mais... Eu não acho tão nocivo. As outras redes tóxica. É menos tóxica. Eu acho as outras redes muito tóxicas, muito nocivas.
E aí o Twitter também. O Twitter eu acabei me distanciando, era mais quando eu fazia rádio ao vivo que eu tinha. Mas acabei me distanciando porque eu não vejo muita graça e também via muito xingamento, e eu vejo o trabalho que vocês, principalmente vocês figuras públicas, têm de ficar, e aí discute, fala e justifica, e quando você viu, passou o dia inteiro, você tá na treta, entendeu? Você tá ali no Facebook, você tá ali no Twitter, e eu acho que é muito gasto também de tempo. Pois é, né? E é um gasto psicológico também. Psicológico, de tempo. Às vezes você tem críticas que pegam muito, muito fundo, por mais que você não conheça a pessoa, porque tem mesmo. Às vezes a pessoa vai lá num ponto que você fala, pô, precisava, né, ir até aí. Então, sei lá, eu prefiro ficar longe. Eu acho que é um movimento que o Twitter está fazendo no sentido de tentar proteger os seus usuários, mas eu não sei até que ponto que vai funcionar. Muito bem, então vamos para o nosso último assunto, que é Natal, Papai Noel tá chegando aí. Olha que delícia. Os Correios lançaram no início do mês a campanha natalina Papai Noel dos Correios, uma ação social da empresa que já tem 30 anos e da qual todos podemos participar. É uma iniciativa super legal e simples, que já beneficiou mais de 6 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade social. Para quem não conhece, a gente explica. Todos os anos, os Correios recebem cartinhas de crianças que enviam seus pedidos ao Papai Noel, além de cartas de estudantes até o 5º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública e outras instituições parceiras. Essas cartas são lidas e selecionadas. Depois, são disponibilizadas na casa do Papai Noel ou em outras unidades dos Correios de todo o país. Esse ano, 800 mil cartas foram colocadas para adoção e qualquer um pode ir lá, pedir uma cartinha e atender a um pedido. Também dá para adotar cartinhas pela internet em algumas capitais. Mas atenção, a adoção das cartas só vai até sexta-feira agora, dia 29 de novembro. Então, se você ainda não pegou a sua cartinha, corre que ainda dá tempo. Depois, preste atenção nos prazos da sua cidade para saber quando você tem que entregar o presente. Em muitos lugares, essa data é dia 6 de dezembro, que é para dar tempo de enviar o presente para as crianças. Para saber mais, é só você acessar blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. Também é possível tirar dúvidas pelos telefones 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-725-7282 para as demais localidades. Eu acho demais esse Papai Noel dos Correios. Acho lindo. É lindo demais, né? É pena, eu não sei, toda vez que eu vejo uma ação dessa, eu fico com muita pena de ser uma vez por ano só. Eu acho que tinha que ser mais vezes. Até quando eu me vejo ajudando, quando eu me vejo indo lá e pegando uma cartinha, ou então fazendo uma doação, eu falo, por que não faço mais vezes ao ano? Por que a gente espera chegar o Natal? Podia ser mais vezes, né? Não podia ser mais vezes? Não podia ser um hábito? Podia ter uma coisa de aniversário, crianças aniversariantes do mês, né? Ou qualquer coisa assim. Pois é. Mas eu acho que isso é a gente fica esperando a data, né? A época do ano para. E eu acho que tem certas coisas que você não precisa esperar a época do ano para fazer. Seria bom fazer mais vezes, né? Seria lindo, né? Você fazer, sei lá, esse tipo de campanha e você multiplicar. É tão bonitinho, realmente. É uma daquelas coisas que é muito legal. Não custa nada, né? E faz um impacto positivo tão grande. É muito legal. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, o meu filho, quando ele ficar um pouquinho maior, até agora ele vai fazer 4 anos, eu acho que já dá para começar a fazer isso. Eu queria escolher uma instituição para a gente poder ajudar, mas porque eu acho também que tem uma diferença de você depositar na conta e de você entregar o presente, de você ir lá, separar as coisas que você quer doar e entregar essa doação pessoalmente. Principalmente para uma criança. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu faço, de tempos em tempos, eu faço uma limpa no armário do Theo, eu faço uma limpa nos brinquedos, nos livros, e eu falo para ele pergunta, mamãe, para onde tá indo? Eu falei, tá indo para as crianças que não podem comprar um livro, que não podem comprar um brinquedo, que não tem condição, né? Que às vezes ele reclama de alguma coisa e fala, não, ou então, sei lá, tá meio quebrando o brinquedo. Eu falei, não faz isso. Você sabia que tem muita criança que não tem? É aquela coisa clichê que a gente fala, tem muita gente que não tem, mas é verdade, é importante dizer, pra criança criar essa consciência, né? E eu digo pra ele pra onde tá indo, e aí outro dia eu pensei nisso, eu falei, em vez de eu dizer pra ele pra onde tá indo, eu quero separar, eu quero arrumar a instituição, né, saber pra onde a gente vai e levar ele até lá, pra ele ver essas crianças recebendo esses presentes. Isso faz total diferença. Isso cria uma conscientização importante. Isso faz ele realizar que aquilo é verdade mesmo, que o brinquedo dele tá indo para outra criança, porque além. Nem todas as crianças são tão privilegiadas quanto ele. É isso, e para dar valor e agradecer, né? E eu acho que vai além também, porque eu acho que hoje a gente cria as nossas crianças com uma consciência ambiental muito maior do que a gente foi criada, né? Então tem muita
muito brinquedo que eu falo pra ele, filho, isso aqui tá praticamente novo. Isso aqui não dá pra botar no lixo. Isso aqui não é bom, a natureza não gosta disso, né? Então a gente tem que passar e passar e passar. Assim como eu faço, eu tenho grupos de amigas que a gente vai trocando roupa. A gente vai passando a roupa que não cabe mais pra outra que vai ter bebê. E essa roupa, ela vai sendo usada por várias crianças até ela virar um farrapo. Porque tem que ser, gente. As crianças hoje perdem roupa assim, né? Hoje não, sempre foi assim. Criança sempre perdeu sempre roupa perdeu, muito rápido. Sempre perdeu roupa assim. Então você tem um tênis que tá praticamente novo, você tem uma blusa que tá praticamente nova. Por que não passar? Vai passando de pessoa em pessoa, né? Até você gastar e pronto, né? Então eu acho muito incrível. Eu fico muito feliz com essa campanha. Eu quero mais que tenham muitas outras campanhas. Aliás, falando no Natal, acabei de me lembrar. Ficamos de falar da árvore de Natal do Rio, que vai ter, minha gente. Vai ter a árvore. A árvore de Natal, ela, se não me engano, dia 14 de dezembro é a inauguração da árvore de Natal. A árvore perigou não acontecer esse ano, né? A gente que é tão fã desse projeto, Nossa. né? Pois é, e aí a gente ficou aqui de divulgar a árvore de Natal, então vai inaugurar no dia 14 de dezembro. Depois a gente vê a data direitinho. Vamos fazer um episódio sobre a árvore de Natal. Sobre a árvore de Natal. E eu me lembro que a gente já falou sobre isso, lembra? De uma música que tava tocando, numa outra edição, que tocava uma música que tava alta, aí você falou, lembra? Lembro que eu reclamei do som da árvore. Reclamou do som da árvore, mas a gente reclamou do som da árvore, mas a gente falou que a gente gosta muito. E resolveram o som. E é tão legal. Baixaram o volume. Baixaram, me lembro que baixaram o volume. E eu acho muito legal porque é daqueles programas que não custam absolutamente nada, que as pessoas ficam todas reunidas em volta da árvore, que é uma paz total. E faz parte do calendário turístico da cidade. Vamos isso, lá. Faz parte total. Muito bem, Corinha, chegamos ao fim do nosso programa e temos aquelas dicas preciosas. Qual é a sua de hoje? Fez o dever de casa? Sim, eu tenho um livro tão simpático para recomendar. É um livro para um público jovem, não crianças, um público jovem. O livro se chama Enfim Capivaras, da Luísa Geisler, que é uma jovem autora do Rio Grande do Sul, e é uma história excelente até para adultos. Eu adorei a leitura desse livro. É um cenário curiosíssimo e um cenário que a gente fica pensando, por que ninguém falou nesse cenário antes? Porque a história se passa no interior do Brasil, numa daquelas cidades onde os jovens não têm nada a fazer a não ser ficar andando de carro para um lado e para o outro. É um grupo de rapazes e moças de uma cidade desse interior agro, e a vida deles durante um certo período, durante um dia, em busca de umas capivaras, ou uma certa capivara. E é uma delícia de livro, é muito bem contado, é contado do ponto de vista de cada um dos personagens. E esse livro foi vítima de um desses boicotes obscurantistas que estão tão na moda, porque alguém numa feira literária do Sul reclamou que o livro tinha palavrões. E aí proibiram o livro? Aí proibiram ela de ir falar nessa feira, você imagina. Que absurdo, gente. E são palavrões inteiramente domesticados, sabe aqueles palavrões como porra, aquelas coisas que eu não vou falar porque sou uma senhora avó e respeitável e tal, mas os palavrões que os jovens falam rotineiramente nas suas vidas diárias, e nem são tantos assim, nada que sequer me chamasse atenção. Quando eu li a questão do boicote, eu fui ver o livro de novo para ver, será que me escapou alguma coisa? Será que eu não percebi? Não, depois eu me dei conta de que, gente, não, ela está usando isso de uma forma inteiramente naturalista, real, claro. Jovens se xingam habitualmente, quanto moralismo, totalmente normal. E o livro é ótimo. Então as pessoas estão ficando malucas, isso é a minha conclusão. E o livro... Jura, Cora? Você não sabia disso? Você concluiu isso agora só? Nossa, não. Eu já concluí, olha, tem muito tempo. Não, as pessoas estão malucas rotineiramente, mas eu acho que tem piorado um pouquinho. Mas muito, nossa. Mas olha, é uma linda edição, lindo livro. E eu recomendo até para adultos, porque é muito bom de ler. Muito bem, então como é que é o nome? Enfim Capivaras. Enfim Capivaras, e tem uma capa muito bonitinha com 3 capivaras, uma em cima da outra. Tá bom. Bom, a minha dica de hoje é de cinema. Eu fui ver um filme, a Cora nunca mais vai ver filme que eu indico, porque o último foi Coringa e ela não foi feliz no cinema. Não fui feliz no cinema. Olha, tem um filme em cartaz nos cinemas de todo o Brasil que ganhou a Palma de Ouro em Cannes esse ano, que se chama Parasita. Mas esse eu vou adorar. Esse é coreano. Um filme sul-coreano que é aquela assim...
aquela experiência cinematográfica. É cinema da melhor qualidade, atuações da melhor qualidade, super bem dirigido, um filme que fala sobre desigualdade nua e crua ali, e de uma maneira que transita por vários gêneros. Ele vai no drama, depois ele vai no suspense, depois ele vai na comédia, ele vai no humor negro, ele faz uma coisa com o espectador que é muito interessante, porque ele tem viradas de roteiro excelentes, então ele faz uma coisa com o espectador que você tá ali, já se acostumou com aquela história e tal, de repente você faz, como assim? Aí daqui a pouco você tá se acostumando com a virada e tal, daqui a pouco tem outra virada, você faz, mas peraí! É sensacional. Olha, é um filmaço, ele tá concorrendo também a uma vaga para disputar o Oscar de filme estrangeiro, e eu acho que é totalmente merecida essa vaga. Tem que ver, assim, é uma experiência, é um filme longo, mas é um filme que você não sente passar, e acho que é uma experiência, assim, eu vejo muito cinema como experiência. Eu adoro sentar naquela cadeira e ter uma verdadeira experiência, falar, nossa, isso aí de cinema, fazer... Caramba, que experiência! E eu achei sensacional. Então tá aí, a minha dica é Parasita. O nome do filme é Parasita, tá nos cinemas de todo o Brasil, ganhador da Palma de Ouro esse ano em Cannes. Vale a sua atenção. Fora isso, temos música? O hino do Flamengo. O hino do Flamengo. Hoje é o hino do Flamengo. Tá bom, então eu vou fechar com o hino do Flamengo também. Merece. Não vou nem botar minha música aqui, tá certo. Então a gente fecha com o hino do Flamengo. Será que a gente pode tocar o hino do Flamengo? Ou será que no YouTube vão reclamar dos direitos? Não, eu acho que o hino do Flamengo já é domínio público. Domínio público? A gente tem que pesquisar isso. Então solta o som aí, DJ. Vamos no hino do Flamengo. A gente se encontra na semana que vem. Ótima semana pra você, Corinha. Boa semana pra todos nós. Um beijo grande. Beijo. Solta o som aí, hino do Flamengo. Vamos lá. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.